A paz do Senhor, conectados para vencer. Tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos abordar qual é o real motivo dos confrontos entre israelenses e palestinos. O que descardeou para que estes confrontos começassem? Qual foi o real motivo? O que aconteceu? Separamos dois vídeos a qual explica exatamente o que está acontecendo entre os israelenses e os palestinos. Então, seja edificado por este vídeo e esteja informado de tudo aquilo que está acontecendo no reino espiritual, pois tudo que está acontecendo em Israel é espiritual, é a profecia, é a palavra de Deus se cumprindo. Jesus está voltando e nós temos que estar conectados com tudo que acontece no relógio de Deus, que é Israel. Tudo que acontece em Israel aponta à volta de Jesus, aponta que o relógio já está chegando à meia-noite. Não se deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar os seus comentários e de deixar o seu like para que o vídeo seja recomendado para outras pessoas que têm interesse em saber o que está acontecendo entre Israel e palestinos. Os confrontos entre palestinos e israelenses em Jerusalém, após decisões judiciais relacionadas a um território na faixa de Gaza, cresceram muito nos últimos dias, fazendo com que o grupo terrorista Hamas disparasse centenas de foguetes contra Israel, que revidou com ataques e também interceptou a maioria dos mísseis lançados contra eles. Tudo começou por causa de um despejo do governo israelense de famílias palestinas no bairro Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental. Os palestinos consideraram essa decisão do tribunal uma tentativa de Israel de expulsá-los da região, o que gerou protestos violentos e confronto com a polícia. E assim, o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza aproveitou que estava sendo comemorado o Dia de Jerusalém e disparou foguetes contra a capital israelense. As imagens dos mísseis interceptados chamaram a atenção de todo o mundo e principalmente em relação ao incêndio no Monte do Templo, provocado em uma árvore próxima da Mesquita de Al-Aqsa, que está sendo apontado como um sinal da vinda do Messias. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram os judeus dançando e cantando em frente ao Muro das Lamentações, em celebração ao Dia de Jerusalém, enquanto uma árvore estava em chamas no Monte do Templo. Para alguns analistas, esse seria o início do controle judeu sobre este local, que atualmente é o território dos palestinos. Segundo a avaliação de um rabino israelense muito conhecido, chamado Lazer Brody, os últimos acontecimentos em Jerusalém apontam para a chegada eminente do Messias. Ele disse: "O mundo, incluindo os Estados Unidos, está alinhado contra nós, com a Turquia e o Irã prometendo seu apoio ao Hamas. Os agitadores árabes no Monte do Templo acabaram de iniciar um incêndio e isso é o suficiente para fazer o mundo muçulmano gritar pela jihad. Os aviões a jato estão voando sem escalas e ninguém aqui sabe o que acontecerá nos próximos dias." E em sua avaliação, o rabino concluiu que as dores do parto para a chegada do Messias já começaram. É muito importante nós sabermos que os judeus ainda aguardam a vinda do Messias prometido no Antigo Testamento, enquanto nós, cristãos, cremos que o Messias é Jesus, que veio há 2000 anos atrás, mas que foi rejeitado pelos judeus. Foi por isso que Cristo disse aos israelitas: "Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão." Esta outra pessoa na qual Jesus se referiu e que virá em seu próprio nome é o Anticristo, que deve se revelar em breve. Ele se assentará no templo de Deus, que é exatamente o terceiro templo, que será construído no local que hoje se encontram o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para o islamismo. E caso Israel inicie essa construção, este será o maior motivo para o povo muçulmano se levantar contra Israel, causando assim uma guerra terrível. Viu só como nós estamos perto do fim?
e para que você entenda como a volta de Jesus está relacionada à nação de Israel e ao terceiro templo, eu vou te mostrar um breve resumo sobre a história deste povo e como os preparativos para a construção deste templo estão quase se concretizando. Mas antes disso, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Então vamos lá. Assim que Adão e Eva desobedeceram a Deus no paraíso e cometeram o primeiro pecado, Deus prometeu que enviaria um Salvador a este mundo para derrotar a serpente, que é Satanás, e libertar o ser humano do pecado e da morte. E mais tarde, Deus escolheu a nação de Israel para ser o povo através do qual Jesus iria nascer, confirmando que ele viria da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Isso mostra que Jesus Cristo é a razão principal pela qual Deus escolheu Israel para ser o seu povo. É por isso que Israel é o lugar das grandes profecias bíblicas. E se nós quisermos entender claramente o que elas significam, devemos analisar o passado, presente e o futuro de Israel. Pois tudo o que acontece com essa nação está relacionado à primeira e à segunda vinda de Jesus. E um dos maiores sinais de que Cristo está voltando e que nós já estamos vivendo o final dos tempos é o retorno do povo judeu a Israel e a fundação do seu estado no ano de 1948, conforme algumas profecias da Bíblia já anunciavam. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 66. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Durante quase 2000 anos, o povo judeu viveu espalhado pelo mundo, longe da sua terra, desde quando Jerusalém foi invadida e destruída no ano 70 depois de Cristo, no qual Jesus disse naquela época que não ficaria pedra sobre pedra. E surpreendentemente, em 14 de maio de 1948, Israel foi reconhecida como Estado, e judeus do mundo inteiro puderam retornar à sua terra. Veja o que o Senhor já havia profetizado. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Recentemente, em dezembro de 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a verdadeira capital de Israel, transferindo a embaixada americana de Tel Aviv para a Cidade Santa. Isso mostra que Deus está no controle e tem cumprido as suas promessas em relação ao seu povo. Um outro sinal de que Jesus está voltando são os preparativos para a construção do terceiro templo em Israel. O instituto responsável por isso afirma que todos os utensílios para o serviço sagrado do templo já estão prontos, inclusive a criação de um filme onde mostra um templo surgindo no mesmo local que atualmente está a Mesquita do Domo da Rocha, local disputado por muçulmanos e judeus, onde antes estava construído o templo. Em dezembro de 2018, ocorreu uma cerimônia de consagração do altar do terceiro templo em Jerusalém, onde, segundo eles, serão apresentados sacrifícios diariamente. Ao todo, 70 países foram convidados, e o rabino Hillel Weiss explicou o significado dessa cerimônia para o jornal Breaking Israel News. Veja o que ele disse. Os judeus foram trazidos de volta a Israel com o propósito de espalhar a luz para as nações. Uma nova luz brilhará sobre Sião, e todos nós veremos esta luz muito em breve. Em seguida, o rabino leu a passagem de Isaías 49, versículo 6, que fala sobre o Messias que viria para ser luz aos gentios. Porém, nós cristãos sabemos que esse Messias já veio, e ele se chama Jesus Cristo. No entanto, muitos judeus ainda estão cegos espiritualmente e não aceitam essa verdade. Eles estão aguardando o futuro Messias e serão enganados por um homem,
que fará sinais e maravilhas e se assentará no trono de Israel para ser adorado, até que enfim se revelará como o Anticristo. Como vimos neste vídeo, Israel é como se fosse um termômetro do mundo. Quando essa nação está em paz, o mundo fica em paz. Quando ela entra em conflito, o mundo inteiro é afetado por isso. Devemos estar atentos a tudo o que acontece nessa parte do planeta, pois ela está ligada ao cumprimento das profecias bíblicas. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas Jesus nos mostra que os sinais da sua vinda serão tão claros que aqueles que estiverem atentos espiritualmente perceberão e ficarão preparados. Mas infelizmente, a maioria das pessoas quer o caminho mais fácil, não querem saber de Jesus e não se preparam para o fim. E quando ele chegar, serão pegas de surpresa. E você?